Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre metalização e cromagem, tá? Por que das aspas? Porque na verdade esses dois termos são referentes a processos que não tem nada a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, mas o que a gente busca são resultados próximos ao que se obtém nesses dois processos. Metalização, na verdade, pode estar um pouco fora, mas cromagem, ela tem como consequência uma superfície extremamente reflexiva, tá? Que no caso é como se fosse isso aqui. Tô até aparecendo ali, ó lá. E qual que é a questão aqui? Esse assunto, tá, de cromagem ou metalização vai abrir muitas portas para vocês, porque vocês vão poder tanto fazer uma custom por inteiro da miniatura, como se fosse uma pintura, ou fazer restauração de pecinhas, tá, como motores, chassi ou até mesmo rodas, que tem um desgaste muito rápido, né, do cromo original, O que estou trazendo para vocês são 4 processos, na verdade são 5, mas um não vai ser comentado inteiramente nesse vídeo, vocês vão entender depois. E cada um deles com vantagem e desvantagem. No caso, eu vou trazer para vocês a caneta, é por pó, por tinta spray e por polimento. O quinto é uma tinta especial que eu vou explicar mais para o final do vídeo. E vou tentar lembrar sempre vocês, fiquem atentos às legendas, que aqui eu ponho preço das coisas, eu ponho algumas vezes correções de algo que eu me confundi na narração e também simplesmente uns detalhes adicionais que podem surgir. Então vamos seguir para o primeiro processo. A caneta que eu trago para vocês é essa Chrome Maker da AI, não sei se é assim que se pronuncia, mas tem outras marcas também que fazem canetas do tipo, só que eu não garanto que essa explicação vai ser válida para as outras, tá? Bem provável que sim, eu acredito que todas tenham o mesmo funcionamento, mas só estou alertando isso porque eu só testei essa aqui. Quando vocês comprarem ela e forem abrir, a ponta dela não vai estar brilhante assim. Para isso vocês vão precisar simplesmente encaixar a ponta em qualquer superfície e apertar. Ele vai carregar toda a tinta do tubo até a ponta e então vai estar pronta para uso quando ela estiver nesse ponto aqui. E esse é o resultado dela. Olha só, uma aplicação que eu já fiz já antes de começar o vídeo. Ela tem um reflexo muito legal, é realmente um cromado assim, ela tem um reflexo muito bom. Pode ver aqui, ó, o meu dedo nela. Ela vai ser ótima para fazer restauração de pequenos detalhes. Não dá para pegar e passar numa miniatura inteira, até daria, só que ela é péssima para isso porque ela tem uma resistência muito baixa, tá? Mesmo depois que passe todo o tempo de cura dela, você, no momento que toca, você já tira totalmente esse efeito dela. Ela vai deixar de ser realmente um cromado para ser só um metal. Ela perde esse efeito reflexo. Então ela não é muito boa para esses casos. Deve ter alguém se perguntando aí, mas se eu passar um verniz por cima para proteger e aumentar a resistência da tinta? Não é bem assim, tá? Essas tintas especiais no geral, né, como cromado, metalizado, tudo mais, elas quase como se fosse uma constante, não estão bem com verniz. No momento que você passa verniz por cima, elas mudam completamente o efeito. No caso dessa tinta, ela perderia esse reflexo e se tornaria como se fosse um cinza metálico. Já ouvi falar de quem conseguiu fazer esse processo, só que usando o intermediário, né? A pessoa passou, acho que uma cera, alguma coisa assim por cima, e depois passou o verniz e conseguiu manter o efeito. Eu já tentei com cera, com um monte de coisa que eu tenho aqui em casa, nenhuma delas deu realmente certo a ponto de valer a pena trazer para vocês ou de reproduzir. Então, se alguém tiver ideia de como faz aí, que deu certo, quiser trazer, compartilhar para os comentários, tá aí o campo dos comentários livre para a gente começar aí um diálogo. O próximo que eu trago para vocês é uma metalização por pó. E apesar de isso aqui ser vendido como a promessa de fazer cromado, ele não faz, tá? E ele é um produto de manicure, é usado nas unhas para fazer decoração. E existe mais de um tipo dele, tá? Várias marcas, mas a princípio todas seguem esse funcionamento. Eu estou trazendo essa outra basezinha porque ele é bem nojento de trabalhar. Não que ele seja difícil, mas ele faz uma nojeira grande. E aqui, olha só pessoal, temos aqui a aplicação dele em fundo preto e o fundo mais claro. E perdoem a marca aqui, porque o cabeção colocou o dedo antes do tempo. Mas podem ver a variação que ele dá, né, de tonalidade, só pelo fundo. E aqui temos ele numa área maior em fundo preto. Estou tampando porque eu quero mostrar para vocês outra coisa depois. Olha só, ele não traz um cromado nem nada do tipo, ele tem um leve reflexo, mas ele é focado mais para trazer algo no estilo mais metálico. E aqui temos ele, olha só, invernizado. Lembra que eu falei que ele muda completamente o efeito? Olha só, ele virou um cinza extremamente metalizado, com aquele metal flake bem carregado. Não deixa de ser bonito, tá? Muito bonito mesmo, mas foge do nosso propósito aqui. E como que funciona ele? Vocês vão pegar, por exemplo, pode ser um verniz, pode ser um esmalte, algo do tipo. Vão aplicar na superfície, no caso vou aplicar no meio aqui desses dois. Tomara que não caia. Ih, Jesus, já tá pingando já, nunca consigo fazer isso aqui bonitinho. E então esperar quase secar totalmente, tá?
Como que você vai saber qual que é o ponto certo? Basicamente, quando a gente coloca um verniz ou um esmalte, algo do tipo, na superfície, ele está líquido ainda, ele vai dar esse reflexo extremamente límpido, tá? Quando ele tiver com a superfície seca, vocês vão ver algum tipo de textura. Independente do material que seja, vai ter alguma textura. Que vocês vão ter que prestar muita atenção. Quem for ruim de visão aí, pega alguma coisa para auxiliar, porque vocês vão precisar ter noção disso. Claro que quem já está acostumado com esses materiais podem se basear por um tempo cronometrado na cabeça, mais ou menos. Que a gente faz mais ou menos assim depois que está acostumado, tá? Não fica olhando ali, a gente já sabe quando está pronto mais ou menos. Se quiser, para testar e ir se acostumando, pode ir testando, ó, botando o dedo, ó, marcou meu dedo demais. Ó, ficou material no meu dedo, então não está pronto. No momento que você tocar, sentir que ele está meio grudando, né, que está meio grudento, mas não fica material no seu dedo e não marcar demais ali a superfície, é o ponto. Então eu vou esperar aqui chegar nesse ponto para mostrar para vocês, ver se consigo mostrar a textura. Pronto, deu tempo de secagem aqui, mostrar para vocês, olha só. Estão conseguindo ver que tem uma textura ali, ó, surgindo? Então, nesse ponto vocês vão pegar aqui o produto de vocês, vai parecer que é essa parte de cima, mas não, tá? É essa aqui de baixo. E ele já começa a fazer a nojeira, já tá cagando meu dedo já, ai, coisa do céu. Vão simplesmente colocar, não precisa molhar o dedo, lamber o dedo, nada, tá? Só encostem, ele já vai grudar no dedo de vocês, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês como ele é, tá vendo? E vão tocar bem de leve na parte que secou. Talvez aqui ele arranque um pedacinho ou outro. Vão cutucar de novo ali e vão ir aplicando. No momento que aplicou tudo, sem forçar, sem fazer nenhum tipo de pressão nem nada do tipo, só escorrega o dedo, tá? Só vai sentindo. Vão deslizando de um lado para o outro, de movimentos circulares, linear, seja o que for aí. Ó, quase que eu fiz merda aqui. E pronto. Ele vai se misturar ali com a parte que está um pouco grudada, vai como se fosse fundir, se organizar e então já vai estar pronto. Eu vou guardar, vou tampar ele aqui com essa pecinha de vedação, porque senão toda vez que vocês forem abrir, tá, vai sair muito pó, então é bom vocês manterem essa película aqui. E vou limpar meu dedo. Beleza, e agora? O que eu vou fazer? Simplesmente vamos pegar agora um pincel desses de de maquiagem, esses que são bem finos, qualquer pincel bem fino que não vá machucar a superfície e vão, ó, tirar o excesso, tá? Vou fazer aqui rapidinho para vocês. E pronto, no momento que vocês tiram o excesso, ele vai tirar o brilho, no caso tem aqui um brilho aqui em cima, um pouquinho aqui no meio, porque ele não estava realmente totalmente seco, mas onde ele estava seco e fez certinho, ele vai manter aquele aspecto metalizado. E é isso. E pode não parecer, mas ele tem uma certa resistência, ele aguenta o toque. E ele é ideal para peças que não tenham muitos detalhes, tá? Porque você nessa esfregaceira pode acabar quebrando algum detalhe se for você que fez, como retrovisor ou algo do tipo, ou pode simplesmente ele não conseguir alcançar alguns vãos muito pequenos e daí vai ficar ou com o fundo preto ou com o fundo que você usou, ou talvez com esse aspecto brilhoso, metalizado aqui, ó. E daí pode ficar um acabamento não muito legal. Vamos pro próximo então. Eu trago agora para vocês a cromagem ou metalização spray. Eu tenho aqui a marca Tech Bond, eu tenho a Chemicolor. Eu vou tirar a Tech Bond daqui justamente só para melhorar o enquadramento, mas por que eu trago as duas? A Tech Bond geralmente é que eu recomendo para tudo, tá? Para primer, tinta, para verniz, porque ela que tem o melhor bico, vai ter a melhor dispersão de tinta, acabamento, resistência, etc. Porém, há exceções, que no caso é essa aqui. Nas tintas cromadas, tá? A Chemicolor ela vai conseguir, só na parte de acabamento, só nessa parte assim, realmente estética, ser meio um pouquinho melhor, porque ela vai ter um pouco mais de reflexo. Eu não, infelizmente, tá sem tinta isso aqui, então eu não consegui montar uma peça para vocês. Mas restou algumas coisas aqui, como por exemplo o bico, e eu montei algo um pouquinho pequeno aqui. Vamos lá. Aqui em cima é a Tech Bond, tá? Fiz uma aplicação posterior. E aqui embaixo são restos da Chemicolor. Podem ver já pelo reflexo, pela iluminação, que a Chemicolor consegue ficar mais bonito, consegue dar um acabamento melhor. Vou deixar meu dedão aqui mais ou menos engatado, eu vou dar zoom aí na edição e vocês vão perceber que conseguem mais detalhes na
Chemicolor, olha só. Então, nesse caso, eu vou falar para vocês optarem pela Chemicolor. Mas, quanto à aplicação, é a mesma coisa que uma tinta spray comum? Não, tá? Não é. Porque se você aplicar a tinta spray comum, no caso, esse aqui, perdão novamente, esse aqui é Tech Bond, vocês vão conseguir esse tipo de acabamento aqui, ó. Podem ver que tá bem granulado, tem uma textura aqui, ela tá áspera, tá? Então, não é o ideal. Nesses tipos de tinta, vocês precisam carregar mais, tá, na demão, a ponto de que vocês vão enxergar a tinta, realmente as partículas de tinta se unindo e deixando a peça bem molhada ou a miniatura. E daí vão conseguir esse tipo de acabamento, bem mais liso, bem melhor. E olha só, um do lado do outro a diferença para vocês terem ideia de como é. Infelizmente, para vocês conseguirem esse tipo de acabamento, ele vai ocultar alguns detalhes, tá? Se você acertar o ponto bem assim exato, que não é uma coisa muito difícil, não vai ocultar nenhum detalhe realmente de forma expressiva. Porém, se vocês ficarem fazendo várias camadas ou carregar demais, não só vão ocultar detalhes, como podem causar problemas, como por exemplo essas bolhas aqui, tá? Que isso aqui realmente eu carreguei pra caramba aqui pra mostrar pra vocês. Assim como eu comentei até agora, essas tintas spray, elas não podem passar por verniz, tá? No momento que passa por verniz, se altera completamente o efeito, então vocês vão aplicar, vão deixar secar bem, que o tempo de cura tanto da Chemicolor quanto da Tech Bond, a cura total é de 24 horas, isso se vocês não aplicarem uma demão exagerada, senão podem duplicar esse tempo aí, e vão deixar assim, acabou. Tentem fazer essas aplicações sendo a última etapa da miniatura, ou uma das últimas etapas, para justamente evitar de ficar manuseando, de poder deixar, sei lá, dar uma quedinha, qualquer coisa do tipo, justamente porque não vai estar protegida essa tinta. E agora vamos com o quarto método, que é o método polimento, que é o que vai render os melhores reflexos, mas talvez não seja o melhor no geral, tá? Vocês vão entender o porquê. Temos aqui essa miniatura. Como que vai fazer o polimento? Nós vamos pegar uma lixa, a gente vai começar a lixar e ir trocando de lixa, aumentando a gramatura, até chegar num determinado número bem alto, e depois vamos trocar por uma pasta de polir ou por uma cera automotiva para poder fazer um outro processo e fazer a finalização. E vai render um resultado mais ou menos assim. Tá? No caso aqui a gente está com bastante holograma, arranhado mesmo, porque essa miniatura aqui é minha miniatura de testes, eu tive que limpar ela para poder pegar um cromado, esse processo que eu fiz já há um tempo. Mas vocês conseguem ter ideia, tá? Imaginem que é esse resultado, só que sem esses hologramas tão violentos. Estão até me vendo aqui. E se eu mirar lá longe, dá até para ver meu forno elétrico, está bem distante de mim. Vocês conseguem pegar um reflexo com muitos detalhes, tá? Qual que é a questão aqui? Qual que é o porém? Todo esse processo manual que a gente vai fazer, ele tem a falha de que a gente não consegue alcançar pedaços muito pequenos, vãos muito pequenos, tá? Alguns lugares que são mais difíceis de acesso para lixa, para o nosso dedo, para tudo que for, que qualquer coisa que vocês colocarem vai acabar resultando em nessa área que a gente não alcançou, em um polimento inferior. Se tivesse, por exemplo, um retrovisor aqui, ou dentro desses vãos, qualquer parte que seja de difícil acesso, por exemplo, entre essas duas bolinhas aqui, ó, a gente vai ter um polimento inferior. Então, em 90% a 95% da miniatura vai ter um polimento muito, muito bom, tá? Isso, claro, né, se vocês fizerem o processo corretamente, e o resto vai ficar com aquele polimento bem inferior. Mas tá bom, ainda assim é um processo bem legal, o resultado é muito show. Só que aqui, ao contrário de todos os outros métodos, precisa do verniz. Não é nem questão de opcional, é realmente obrigatório. Se você fizer todo esse polimento, tá, na peça e não passar o verniz, ela vai oxidar. Ou seja, vai realmente como se tivesse uma ferrugem, só que não vai ser aquela coisa amarelada, avermelhada ou algo do tipo. Vai ser uma ferrugem escura, ela vai escurecer tua peça, vai fosquear e daí você vai ter que limpar e refazer as últimas etapas do processo de polimento para conseguir recuperar todo o brilho. Então, para não ter que ficar fazendo isso toda hora, uma vez por semana ou algo do tipo, a gente passa o verniz que vai proteger ela por muito mais tempo de todo esse efeito. A questão é que, passando o verniz, a depender do verniz que você usa, né, você vai precisar fazer um polimento em cima do verniz para conseguir manter o resultado. Porque, por exemplo, verniz spray, vocês já sabem, né, vai ter casca de laranja ou aquela granulação. Verniz, por exemplo, poliéster usado em aerógrafo também possui uma textura. Verniz PU talvez seja o único que não vai ter essa necessidade, né? Vai ser algo mais opcional. Então vamos realizar o processo de polimento aqui para vocês entenderem como que é. No caso, né, vamos forrar aqui de volta, porque também é um processo que vai fazer nojeira, só que não tanto quanto aquele pozinho.
E o que a gente vai fazer? Pegar nossa miniatura ou peça de metal que tiverem aí, vamos remover a tinta que tem nele, tá? Vou deixar aqui no card o vídeo que ensina a remover tinta com um removedor lá certinho, pastoso. E removida a tinta, que no caso fiz só essa parte do teto, vamos começar com a lixa 600. Isso se você não vai ter, né, algum defeito, se for alguma miniatura sucata, por exemplo, né? Vocês conseguem direto do Zamek partir pela lixa 600. E da lixa 600 já em diante, vocês já vão precisar da água, vai ser lixa da água. Então, vamos pegar um potinho com água. E prontinho, tendo a água, vamos molhar a nossa lixa. E, opa, escapou um pouco. Molhar também a superfície que a gente vai lixar. E, voltando aqui com a lixa, fazer movimentos lineares com a lixa, tá? Então, por exemplo, se eu escolho fazer esse movimento assim, eu vou manter nele por toda essa lixa, tá? A lixa não precisa ter pressão, força, nem nada do tipo. É só você fazer o movimento. A lixa tem que fazer o trabalho. Vamos fazer depois, né? Depois que tiver lixado toda essa superfície, ou seja, nela só tiver as ranhuras da lixa, não tiver mais nenhum outro detalhe, a gente vai trocar para uma lixa maior, seguindo aquela regrinha de 50%, que para quem não sabe, que é uma regra que ajuda a gente a julgar qual lixa que vai ser a próxima. No caso, ela tem que ser no máximo 50% superior à lixa atual nossa. Passando disso, se torna muito difícil de realizar o polimento, de tirar as ranhuras da lixa anterior. Importante também parar para limpar a superfície, né, tanto a lixa quanto a superfície. Se necessário, ver que a lixa está muito suja, pode trocar, pegar um outro pedacinho de lixa, mas mantendo ainda o mesmo movimento que estava antes, até limpar tudo. E pronto, lixado com a 600, né, as linhas, né, o movimento para você estar horizontal, eu vou agora alternar o movimento para vertical, né, sempre essa perpendicularidade, e eu vou aumentar a gramatura. Eu vou fazer isso até a 3000, que é a numeração que eu recomendo. A 2000 é o mínimo, com a 2000 você já consegue um resultado muito legal. Acima da 3000 vocês podem ir, teoricamente o resultado vai ficando cada vez melhor, mas na prática a diferença é muito pouca e não vale a pena em questão de custo-benefício, tá? Então, vamos lá, eu volto para vocês quando tiver com a 3000. E pronto, finalizado na lixa 3000. Olha só, já dá para ver bastante coisa. Porém, ainda temos as marcas da lixa. Então, depois de ter limpado bem a miniatura, a gente vai agora passar para a parte de polimento mesmo. Agora vamos pegar uma peça de algodão. Eu gosto de usar essas meinhas de algodão puro, tá? Dobrar em várias camadas e usar. Dá para usar aquelas bolinhas de algodão farmacêutico também, apesar de que elas tendem a deixar um pouquinho mais de holograma do que essas meias, tá? Ou alguma peça de algodão fofo. Dá para também comprar materiais específicos para isso, mas se forem comprar materiais específicos para isso, já que estão gastando dinheiro, comprem de marcas boas, tá? Porque senão isso aqui já vai ser de muito útil, porque vai dar um resultado muito bom mesmo. Vamos usar agora massa de polir ou cera automotiva. Eu costumo usar cera automotiva porque é o que eu tenho aqui em casa. E vamos pegar, não precisa de tanto assim, só um pouco, mais ou menos esse tanto. E no caso, para o pedaço que a gente vai polir, é claro, né? E aplicar aqui. Então fazer agora movimentos circulares, tá? Ao contrário das lixas, que são movimentos lineares, a gente vai fazer círculos. Vamos fazer círculos grandes e círculos pequenos e ir transitando por toda a peça. Sem fazer muita pressão, é só realmente deixar trabalhar igual as lixas e ir espalhando. Mesmo que vocês tenham limpado a miniatura de vocês, vai sair ainda sujeira, tá? Olha só, pode ser pouca, pode ser muita. A questão é vocês trocarem o lado de vez em quando e darem mais uma chunchada na massa, no caso na pasta, né? Isso ocorre porque essas pastas também têm poder abrasivo, logo elas também estão removendo um pouco de material, só que é muito pouco. Mas ainda assim, se vocês não ficarem limpando constantemente, trocando a pasta, vocês só vão estar arrastando a sujeira de um canto para o outro. É até interessante vocês tirarem a pasta que está aqui, tá? Quando ela já estiver quase sumindo, e trocarem lado e virem de novo. E vão fazendo esse processo até o brilho estiver perfeito, né? Ou pelo menos perfeito para vocês. E terminado o polimento, agora de vez, né? Olha só, dá para ver o resultado. Meu show, cara. Eu sempre perco muito tempo olhando isso aqui, toda vez que eu faço um polimento. Mas, né, temos agora que focar em duas coisas. Primeiro, temos aqui dois defeitinhos pontuais, né, que no caso
Por serem pontuais, significa que são restos lá da primeira lixa, tá? Ali a primeira lixa não conseguiu pegar, eu não vi a porosidade no Zamak. Então, para consertar esse aqui, caso você esteja num nível que te incomode, é só refazendo lá do zero, não tem escapatória. E temos alguns poucos hologramas aqui também, que para melhorar isso mais ainda, só se realmente partisse para comprar materiais especializados em polimento automotivo, aí vão ter que desembolsar uma graninha. E pessoal, a partir daqui, acabou essa etapa do polimento, mas vai ter agora o envernizamento. Temos que passar verniz nesse aqui para proteger ele da oxidação. E quando for passar no verniz, a menos que seja um verniz PU que consegue ter um acabamento muito bom, vocês vão ter que fazer um outro polimento por cima. E daí vai ter polimento sobre polimento. Os dois polimentos têm que estar muito bons, né? Para vocês terem o resultado assim. Se você fizer o primeiro polimento muito bom e o segundo mais ou menos, aí não dá. E vamos agora comentar sobre o quinto, que não vai, né, entrar a explicação aqui, mas ele é bem legal. E aqui está o quinto método, pessoal. Olha só, é uma tinta especial, bem bonita para aerógrafo. E por que vai ter um vídeo dedicado só para ela? Tá? 3 motivos. Primeiro, que senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Segundo, que é uma tinta para aerógrafo e eu não introduzi esse canal ainda a aerografia, não da forma como eu quero, né? Eu trouxe no máximo um vídeo muito antigo, o unboxing do último aerógrafo que eu comprei, que é o que eu estou usando agora, que é um da Steula. Então, lá eu dou umas dicas de como escolher aerógrafo, compressor e tudo mais, como que funciona, a questão de preço. Quem quiser, quem tiver curioso, quiser comprar um aerógrafo, esse vídeo vai ser bem útil, vou deixar aqui no card. Mas ainda assim eu quero me aprofundar mais do que eu fiz naquele vídeo. Inclusive, lá tem o review, tá? É um unboxing, mas tem o review nos comentários, de meses depois de muita utilização. Então, eu vou trazer para vocês vídeos de como utilizar o aerógrafo, como funcionam os mecanismos internos e principalmente como fazer limpeza dele. Só depois eu vou trazer as tintas, como essa aqui. E o terceiro motivo é que essa tinta tem pouco tempo. Eu não tenho conhecimento suficiente ainda para ter propriedade sobre esse assunto aqui dessa tinta. Eu quero testar ele, eu ainda nem apliquei verniz em cima dessa tinta porque ela suporta verniz. Então tem muita coisa para testar. Essa aqui já é a terceira pintura que eu faço e cada vez ela está ficando melhor. Então isso aqui nem é o resultado final. Aqui podem ver que está com casca de laranja em tudo porque ela foi feita em cima de pintura da Hot Wheels. E quem, né, já entende mais esse assunto sabe que a pintura da Hot Wheels é uma porcaria. Então ainda vai ser feito da forma decente. E depois que eu tiver bem entendido do assunto, eu trago para vocês com propriedade e eu vou poder explicar cada detalhe esmiuçado para vocês, não tenho dúvida quase nenhuma, né? Então, vamos deixar isso aqui para o futuro. E é isso, pessoal. Espero que esses métodos de cromagem e metalização possam ser úteis nas customs de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, é só deixar um gostei. Se tiverem alguma dúvida, tá? Qualquer dúvida ou alguma sugestão também, pode deixar aí nos comentários, que eu vou ler e quando puder eu respondo. E caso queira ajudar o canal ou ver mais vídeos como esse, é só se inscrever. Valeu, pessoal. Até a próxima.